Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso Devocional Direção e hoje é o terceiro dia da série Liberdade. Ontem nós encerramos a transmissão com uma pergunta e hoje começamos então com essa resposta ou a construção de uma resposta. Primeiro dia da transmissão eu separei em 3 partes essa série porque para cada dia tem uma sequência, uma jornada, para que a gente entenda o que Deus quer produzir em nós esses dias. No primeiro dia, na terça-feira, a gente conversou sobre o que nos foi roubado, o quanto que nós já nascemos com a inclinação para o mal, para o pecado, justamente porque nos foi roubada a liberdade. O pecado nos escravizou, e o pecado é aquilo que você toca e não consegue ficar livre depois. O pecado é assim, se você tocar nele, ele te escraviza. Jesus diz que aquele que peca, ele se torna escravo do pecado. Então, nós precisamos de libertação, sermos livres. E eu que sou cristão e cresci no meio de igreja local, entre os cristãos, crentes, né? A gente sempre achou que libertação é aquela pessoa que está cheia de demônios. Quem precisa de libertação é quem tem demônios. Então, eu já vi muitas cenas de exorcismo, de oração, né? Expulsão de demônios, manifestação de demônios. Eu tive algumas experiências também, e tenho sempre, volta e meia surge uma experiência ou outra, de ter que orar por uma pessoa em possessão demoníaca. Mas libertação não é só para quem está cheio de espíritos que estão se manifestando. Libertação é sobre escravidão, sobre tirar a pessoa da escravidão. Há pessoas que têm espíritos malignos que a regem e que podem se manifestar. Mas há pessoas que não agem por espíritos malignos com possessão demoníaca, mas estão presas em si mesmas. E é sobre essa escravidão que Jesus vem nos libertar. Porque nós, via de regra, estamos presos em nós mesmos, nos nossos desejos. E isso começou lá no Éden, quando a humanidade então passou a desobedecer a Deus, a desejar, quando a humanidade passou a ouvir a serpente. Quando você está desejando algumas coisas, a pergunta que eu faço é: com qual serpente você estava conversando? Depois de ter uma conversa com a serpente, você vai passar a desejar algumas coisas. E há pessoas que elas estão em forma de pessoa, mas a sua boca é usada pela serpente mesmo. E depois dessa conversa você vai passar a ter desejos que não era para ter. Então muito cuidado com quem senta à sua mesa, com quem conversa com você, com quem você troca ideia. Trocar ideia, essa expressão é boa, que você dá uma e recebe outra. E essas pessoas vão colocar em você desejos que talvez você não tinha. Você nunca viu uma pessoa que disse assim: eu, como trabalhei com jovem a vida inteira, eu ouvi os pais dizendo: era uma boa menina, esse aí é um bom rapaz, mas de repente ele começou a se juntar com aquela turma, ele passou a querer isso, querer aquilo, ele passou a trocar hábito, comportamento. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Cadê aquela menininha inocente? Cadê aquele rapaz que era uma benção aqui em casa? Por que ele está desejando essas coisas? Porque ele andou conversando com alguém. Ele andou conversando com alguém, alguém começou a colocar o desejo dele, dela, nele ou nela. Então, depois de uma conversa com a serpente, a humanidade caiu, esteve distante de Deus, se tornou escrava de si mesma. Então, se nós não formos libertos por Cristo, nós seremos escravos enquanto vivermos. Tudo que tem à nossa volta, que até pode nos distrair ou nos ajudar por um tempo, tem um grande potencial de nos escravizar. Então, como há um vazio dentro do ser humano, um vazio existencial, as pessoas procuram coisas para se distrair e coisas para que sejam aliviadas. Mas depois de um tempo você vai ver que aquilo que serviu para aliviar agora está escravizando. Você conhece alguém que começou a tomar um remédio para sair de uma dor e agora não consegue sair do remédio? Você conhece alguém que entrou numa relação para vencer outra e agora não consegue sair dessa? E essa relação ela é tóxica, ela é abusiva. Você consegue, não estou falando sobre casamento por causa de brigas, não, eu estou dizendo sobre abuso, sobre crime.
e agora a pessoa não consegue sair porque ele me ajudou naquela época. Você conhece alguém, ou você é essa pessoa, que tem um amigo que te ajudou numa época, mas agora tudo que ele faz é querer você para ele, para ela, e não deixa você livre? Você conhece alguém que foi um dia numa religião afro, foi lá fazer um trabalho, ou foi fazer uma previsão do futuro com alguém que fazia previsão, e de repente ela se envolve e agora não consegue mais sair daquilo? É como se algo estivesse prendendo espiritualmente a pessoa dentro, e agora ela não consegue mais sair de algo que um dia serviu. Porque o pecado é assim, espíritos ocultos, forças ocultas são assim. Quando você toca, elas te escravizam. O pecado é assim, quando você toca, você é escravizado. Então lá no Éden, quando nós tocamos no pecado, tocamos na desobediência, lembrando, né, eu vou fazer rapidinho um paradoxo aqui, para a gente sair de terça a quarta e chegar hoje na conclusão da série. O pecado não foi de comer uma fruta, um fruto. Não é sobre comer um fruto. Deus não tem nada contra fruto nenhum, inclusive nem deixou claro, porque se Moisés, né, que escreveu o Gênesis, Deus tivesse dado a ele tivesse escrito, foi uma maçã, como muito desenho lá no Éden, a maçã, muitos não iam comer maçã hoje, né? Então ele não fala que fruto proibido, qual o fruto que era. Ele só fala que aquela ação de comer daquele fruto era o símbolo de uma disrupção, de um descolar de relacionamento, de desobediência. E antes de Deus dar o fruto, ele diz, olha, vocês são livres, mas não comam, porque isso vai prender vocês. E de fato, prendeu. Aí, ontem nós falamos muito sobre isso, pegamos então esse começo para entender o que nos foi roubado, para entender o que nos foi restaurado, porque eu não valorizo o que aconteceu comigo, o que Cristo fez em mim, se eu não entender o estado que eu estava. A humanidade estava assim, totalmente escrava. Aí Jesus veio para nos libertar. Agora, assim como no dia que eu toquei no pecado, o pecado me tornou escravo. No dia que eu ouvi falar de Jesus e eu toquei em Jesus, eu me tornei livre. Quando você toca em Jesus, você se torna livre. A mulher do fluxo de sangue no texto bíblico tocou em Jesus e foi livre. A mulher samaritana se aproximou de Jesus e foi livre. O gadareno recebeu o toque de Jesus e foi livre. 10 leprosos, eles se aproximam de Jesus e são livres. Aqueles que se aproximam, que tocam em Jesus, que são tocados por Jesus, eles são livres. E o que dizer de Jairo? Que quando Jesus disse, a sua filha estava enferma, e Jesus disse, vou na sua casa para tocar na sua filha, ele disse, não precisa tocar com a mão, só diga uma palavra, toque nela com a sua palavra, e ela vai ser curada. E Jesus vai dizer, eu nunca vi, nem em Israel tamanha fé, nem em Jerusalém. Então, assim como nós tocamos no pecado, ele nos torna escravo, nós tocamos em Jesus e somos livres. Eu um dia toquei em Jesus. Tocar em Jesus. Jesus permite ser tocado. Na antiga aliança, não podia tocar na arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Havia restrições para mostrar ao povo o quão sério é tocar na presença de Deus. Mas na graça, depois de Cristo, Jesus veio para tocar e permitir ser tocado. Foi por isso que ele estava um dia andando, com uma multidão apertando ele, e uma mulher vem por detrás e toca na sua roupa, e ela é curada imediatamente. Quando ela toca e é curada, ele para tudo e diz, alguém me tocou. E aí os discípulos dizem, não, Jesus, não. Você tá equivocado, porque como assim alguém me tocou? Tá todo mundo te tocando, né? Não tem ninguém diferente, tá todo mundo tocando você porque você tá apertado com a multidão. Ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu algo, de mim saiu virtude. Então ao tocar em Jesus nós somos livres. Agora, o que nós conversamos ontem aqui, no segundo dia, na parte 2 da série, é sobre a diferença entre ser livre e viver em liberdade. Nossa, eu achava que se eu serei livre, eu sei viver em liberdade. E a resposta é não. A resposta é não. Porque ser livre significa que eu não tenho algemas na mão. Mas viver em liberdade significa desfrutar da liberdade.
viver como alguém livre. Porque você conhece alguém que saiu da cadeia, mas continua agindo como um presidiário? Você conhece alguém que saiu de uma doença, mas continua agindo como um doente? Você conhece alguém que foi para a igreja, mas ele vai para a igreja e ele continua agindo como escravo do pecado? Pois é. Aí você vai dizer, mas ele não tocou Jesus, ele não foi livre? Foi livre. Foi liberto. Então por que ele está sempre com aquele pecado, sempre com aquele jeito? Porque ele não entendeu, ele não aprendeu a viver, a desfrutar, a usufruir dessa liberdade. Eu vou te explicar a diferença entre ser livre e viver em liberdade. É como um filho, ou alguém que não é filho, entrar na sua casa, você não conhece, vamos supor, e abrir a sua geladeira, mexer nos seus armários. Você vai dizer, não mexe nas minhas coisas, igual ao respeito, você não me conhece, como é que você vai chegar mexendo nas minhas coisas? Mas de repente você adota essa pessoa e transforma ela em filho a partir daquele momento. Isso aqui é muito forte, gente, isso é forte demais. Espírito de orfandade, né? Depois você pega aquele menino, aquela menina que era só um que vinha e adota, e vai lá no cartório, registra, adoção, é meu filho agora. E você chega pra ele e fala, pode abrir tudo agora. Pode abrir os armários, filho. Se você tiver fome de madrugada, pode abrir a geladeira, pode abrir o micro-ondas, pode comer, pode ficar à vontade. Ele senta no sofá e fica assim, ó. Ele tá com fome e não fala. Você tá com fome? Tô. Então por que não abriu a geladeira? Não sei. Então você pode agora. Agora você é filho. Ok, mas eu ainda tenho medo. Mas você não é mais um órfão, você é adotado. Você é nosso filho agora. Então você pode ser filho. Você deve agir como filho. Só que ele trocou de lugar. Ele saiu de um orfanato e foi para uma casa. Mas a sua cabeça é de órfão. O povo de Israel, quando saiu da escravidão, eles saíram da escravidão para a liberdade. Mas a cabeça era de escravo. Então, para você sair de alguém livre apenas para alguém que vive em liberdade, sabe viver em liberdade, é preciso entender que aquilo que antes me aprisionava não tem mais poder sobre mim. Então eu não sou um escravo tentando ser livre. Quando eu toquei em Jesus, eu não sou um escravo tentando ser livre. Eu sou um livre com a mentalidade de um escravo. Agora vem o ponto. Você lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Ele disse, retirem a pedra. Retirem a pedra. Então ele chama, Lázaro, sai para fora. 4 dias morto. Lázaro, sai para fora. Lázaro sai. Ele diz, desatai-o. Porque não adianta eu ser ressuscitado, liberto, estando amarrado. E olha que interessante. Não foi Jesus que fez isso. Não foi Jesus que fez isso. Foram as pessoas. Foram os amigos. É a igreja. Jesus te liberta. Mas quem te desamarra são os que Ele manda te desamarrar. Meu Deus. Mas eu fui livre, mas eu não consigo andar. Eu toquei em Jesus, mas não consigo sair do lugar. Eu sinto que eu estou vivo, mas eu não estou conseguindo viver. É porque você precisa de alguém que te ajude a te desamarrar. Aleluia. Aleluia. Desatai-o, Jesus diz. E lá vão os irmãos, amigos, aqueles que Deus enviou, que Deus mandou, aqueles que conseguem ouvir a ordem. Desatai-o. Que conseguem ouvir a ordem, eles saem então para desatar. E passam então a desatar a Lázaro. Glória a Jesus.
Então é diferente você ser livre e você viver em liberdade. Só que então, agora estou vivendo em liberdade. Vamos para a próxima fase. E é para a pergunta que eu fiz ontem. Terminei a live perguntando e começo essa aqui respondendo. Livre para quê? Livre para quê? Antes de responder essa pergunta, deixa eu continuar ali naquela passagem de Lázaro para entender uma outra coisa. E quando Jesus fala assim, ó, desatai-o, logo em seguida ele fala, e deixai-o ir. Você lembra que algumas pessoas tocam em você e depois você fica escravo delas? É porque tem alguns que te ajudam a te desatar, mas depois eles dizem, fui eu que desatei você. Então venha, me siga, ou me obedeça, seja meu súdito. Mas Jesus diz, não, desatai-o e deixai ele ir. Então, deixa ir. A pergunta é, para onde? Porque agora a pergunta que não quer calar. Eu fui livre, estou aprendendo a viver como um liberto. E a pergunta que não quer calar é, para que eu fui livre? Para que ser livre então? Para onde eu irei? Aí eu preciso entender que há um propósito de Deus para mim. Há um propósito de Deus para mim para exercer a minha liberdade. Porque se eu vivo em liberdade, eu tenho opção de amar, de rejeitar, de ir para frente, de ir para trás. Se eu tenho essa opção, a pergunta que eu faço é qual é a opção que eu escolho? Porque há um propósito de Deus para nossa liberdade. Para onde? Olha só, eu fui livre para quê? Eu sou livre para quê? Responder essa pergunta é fundamental, porque não faz sentido ser livre se eu não tenho uma direção. Jesus do céu, está fluindo, é Deus que está falando nessa manhã. Não faz sentido eu ser livre se eu não tenho para onde ir. Não faz sentido eu ser livre se eu não tenho um propósito, se eu não tenho um rumo, se eu não tenho um destino. Essa live aqui é direção, né? Eu vou te ajudar a desamarrar as suas pernas. Não faz sentido eu receber cura e dizer agora estou livre. Aí você já entende que é livre, começa a usufruir da liberdade e começa a acessar o armário de Deus, a estante de Deus. Você começa a alimentar, você começa a tocar em Jesus. Você começa a ter acesso à presença de Deus. Você começa a aprender mais a sua palavra. Você começa a ter o Espírito Santo dentro de você. Para quê? Para quê? Inclusive, Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne. Paulo está falando à Galácia, aos irmãos da Galácia: ei, agora que vocês são livres, não dê lugar para voltar a fazer o que vocês faziam. Porque você não vai ser alguém liberto ou livre, então você vai ser um libertino. Liberdade, libertinagem é diferente. Liberdade é ausência de escravidão. Libertinagem é fazer mau uso da liberdade. Então Paulo está dizendo, agora que vocês são livres para optar ir para frente ou para trás, não volte para trás. 1 Coríntios 6:12 diz, todas as coisas me são permitidas. Tudo é permitido, mas nem todas as coisas são saudáveis, nem todas me convêm. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine de novo. Nada me domine. Sabe, se eu sei que eu comecei a ser escravo daquele pecado ao tocar nele, eu sei que se eu voltar a tocar naquele pecado, eu serei de novo escravizado por aquilo. Então eu não posso voltar atrás. Escreva assim, voltar atrás não é uma opção. Voltar atrás, escreva nos comentários, não é uma opção. Diga com a sua boca, onde você estiver aí, diga, pode ser baixinho mesmo, diga, voltar atrás não é uma opção. Não está na pauta, não está em negociação, não é opção B, C, D, essa não existe. Não, é que nem algumas pessoas dizem, olha, se tudo der certo eu vou pra frente, se der errado eu tiro minha vida. Não existe essa opção. Voltar atrás, desistir. Não, quando eu estava sem fé, quando eu estava sem buscar Deus, dava tudo certo nada, você que não enxergava.
As pessoas acreditam que, eu me aproximei de Deus agora, e agora parece que ficou tudo mais difícil. Por quê? Porque agora você está enxergando. É como você está vivendo ali uma dorzinha e toma um remedinho e disfarça a dorzinha. Aí você chega no médico, o médico diz, tem uma doença aí. Aí você fala, poxa, mas que problema que esse médico tem? Se antes eu estava bem confortável, agora esse médico vem me incomodar. Não é o médico que está te incomodando, o médico está abrindo teus olhos. Porque antes você estava feliz, mas não estava feliz porque estava curado. Estava feliz porque não estava sabendo. Agora, essa incomodação é a incomodação que vai te levar para a cura. Então, antes eu estava sem Deus, e aí eu fazia os pecados, minhas coisas, e nem me sentia mal, vivia feliz. Agora eu faço uma coisinha, já me sinto mal, já fica um peso. Mas é óbvio, porque agora os teus olhos foram abertos. O Espírito Santo está te mostrando aquilo que te tira de você mesmo, faz você não viver o que Ele tem para você, que é incrivelmente, infinitamente maior do que você pensa. O que Ele sonhou para você é infinitamente maior do que você imagina, pensa, sonha. Mas não combina para viver aquilo que Ele sonhou para você, que você vai ver que é bom, perfeito e agradável. Se manter nesse comportamento. Voltar atrás. Não, voltar atrás não é uma opção. Só que agora, olha que interessante. Olha o que Paulo escreve, Efésios 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Ele não estava falando apenas da prisão. Não era só da prisão física. Ele estava dizendo que antes o pecado me colocou uma algema. Agora Jesus me libertou. E é eu que agarro ele. Você lembra do cego de Jericó? Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Vai. Ele diz, e o texto diz, e seguia ele por onde ele andava. E o cego seguiu Jesus por onde ele andava. O Pedro, uma certa vez Jesus pregava e todo mundo foi embora, achou a mensagem pesada, e Pedro ficou. E aí então Jesus disse, vocês não querem aproveitar aí também? E Pedro disse, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu não tenho mais para onde voltar. Desistir não é uma opção. Voltar atrás não é uma opção. Aí Pedro está dizendo, eu sou livre, mas sou livre para te amar. Sou livre para te seguir. Aleluia. Sou livre para te ouvir as tuas palavras. Sou livre para estar perto. Quando eu fui liberto, olha, o cego de Jericó estava dizendo, quando ele resolveu seguir Jesus depois de estar vendo, porque quando ele era cego, ele era dependente dos outros, né? Quando ele está vendo, ele perdeu totalmente a sua dependência. Ele passou a ser independente. Agora ele consegue caminhar, consegue olhar, consegue escolher, consegue fazer tudo. E ele simplesmente começa a seguir Jesus para onde Jesus andava. Por quê? Porque antes de eu ser curado, eu não enxergava. Mas quando os meus olhos abriram pela primeira vez, foi você que eu vi. E se eu te vi pela primeira vez, foi a coisa mais linda que eu vi. Eu nunca mais quero deixar de te olhar. Aí quando você diz, vai, que a tua fé te salvou, eu vou pra onde? Porque pra onde eu estava, eu não enxergava. Enxergando, eu te vejo. Eu quero você, Jesus. Mas há uma coisa que acontece também com algumas outras pessoas na Bíblia, que eles quiseram ficar perto e Jesus mandou eles ir. Então primeiro Jesus faz, são 3 convites. Primeiro é vinde, depois é siga-me e depois é ide. Anote isso em algum lugar, por favor. Vinde, siga-me, ide. Olha, Lucas 8:38, nós vamos encerrar já. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava que deixasse ir com ele. Olha, o gadareno era aprisionado por espíritos malignos, escravo dos demônios. Quando Jesus chega, ele é liberto, livre. E quando ele é livre, ele dizia, deixa eu ir com você.
Jesus disse para ele, não, volta para tua casa, compartilha tudo que Deus tem feito por ti. E o texto diz, e assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Jesus disse, vinde, siga-me, mas agora é hora de ir. Agora é hora de ir. Porque quando você vai, você agora vai com um propósito de carregar em você aquilo que eu fiz em você. Você será a minha mensagem. Você será a minha pregação. Sabe para que você é livre? Você é livre para viver o propósito de Deus. Na verdade, você só é livre quando vive o propósito de Deus. Enquanto você não está fluindo no propósito de Deus, você está forçando. Quem não flui, força. E é muito pesado forçar. Quando você é o que não é, o que você é de verdade, você está sendo outra coisa. Quando você faz o que não é para você fazer, é muito pesado. Mas viver o propósito de Deus é fluir, é viver, é romper. Jesus te liberta para te capacitar e te enviar aos cativos que ainda são escravos, para que através de você eles sejam livres também. Para que eu fui livre? Olha, eu não sei vocês, eu fui livre do pecado, eu fui liberto do pecado, do poder dos demônios, do poder do domínio do pecado. Mas eu nunca mais na minha vida quero ser livre de Jesus. Eu não quero ser livre de Jesus. Tem até um louvor que diz, o teu amor me aprisionou com algemas que eu não quero me soltar. Ah, mas tá falando sobre liberdade, tá falando sobre algemas? Sim, aqui é diferente, meu irmão. As algemas do pecado são terríveis. Elas te aprisionam quando você não quer ser escravo. Mas Jesus, ele diz, vai, a tua fé te salvou. E você se prende nele dizendo, não, foi o Senhor que tocou em mim. Eu quero ficar aqui. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Meu Deus. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Obrigado por nos curar. Obrigado por nos libertar. Obrigado, Pai, por nos alcançar. Senhor, nós estamos aprendendo a viver como livres e a entender o propósito da liberdade. Então conduza-nos, Senhor. Eis-me aqui. Nós estamos aqui. Se há alguma coisa ainda que me aprisiona, eu quero ser livre por Ti. Se há algum comportamento de escravo ainda na minha mente, eu quero viver como livre. E se eu não estou vivendo algo que o Senhor espera de mim ainda, eu quero viver o propósito da minha liberdade. Os outros. Alcançar pessoas. Conduza a minha vida, Pai, na Tua direção. Através do Teu Espírito eu quero viver. Então, segundo a Tua vontade, usa-me. Eu assumo esse compromisso, que hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube
Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.